Na bacia úmida do rio Likwala, onde o Congo parece respirar por dentro da própria lama, uma antiga lenda parecia estar virando realidade. Entre pegadas profundas e poças de água, estava o corpo de um elefante africano de floresta. Um animal que deveria ser intocável, menor que o elefante da savana, sim, mas ainda assim uma muralha viva, uma criatura feita para abrir estradas no coração da selva, derrubar galhos, espalhar sementes e moldar o próprio ecossistema. Na floresta africana, um elefante adulto não é presa. É a arquitetura em movimento, é o tipo de animal cujo caminho qualquer um evitaria cruzar. Mas aquele monumento estava derrubado, não respirava mais. Alguém ou alguma coisa tinha arrancado sua vida. E o mais perturbador era o ferimento. Não haviam marcas de garras ou pedaços faltando. Dificilmente outro predador teria sido responsável por aquilo. Nas semanas seguintes, mais uma vítima da mesma espécie. Dessa vez uma fêmea. Em seu abdômen havia um padrão de perfuração inguinal. Dias depois, um hipopótamo encontrado a 15 metros fora da água, com as costelas comprimidas por um impacto lateral, indicava que aquilo estava fora de controle. Uma assinatura que a ciência africana não conseguia atribuir a nenhum outro animal, mas que as tribos locais sabiam muito bem de quem era. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje, você vai entrar em um labirinto verde onde as lendas se tornam reais e o perigo não vem em pele de predador, mas sim de presa. Então deixe o like e se inscreva no canal. É totalmente de graça e nos ajuda muito por aqui. Agora, vamos ao vídeo. A bacia do rio Likwala, na República do Congo, estendendo-se até as florestas densas do leste dos Camarões, não é apenas um ecossistema, é um arquivo vivo de milhões de anos de adaptação e sobrevivência. Um dos poucos lugares do planeta onde a densidade da vegetação, a extensão dos pântanos e a hostilidade do terreno criaram uma espécie de terreno único e quase 100% selvagem. Ali, a umidade gruda na pele, apaga cheiros, distorce sons e transforma cada passo em imprevisibilidade. Em alguns pontos, mesmo durante o dia, a visibilidade pode cair para poucos metros. E à noite, a escuridão reina perpétua. Às vezes, você não vê o animal que está ao seu lado. Você sente o chão vibrar antes de enxergar qualquer coisa se aproximando. As clareiras são santuários. Elefantes chegam para buscar sais vitais no solo, hipopótamos surgem nas margens, gorilas atravessam as bordas. Toda a megafauna atual da floresta converge para esses pontos, porque ali está aquilo que o corpo precisa e a mata fechada não oferece facilmente. Mas quando muitos gigantes consistem no mesmo lugar, o santuário vira arena. E na hierarquia desse ecossistema, os elefantes da floresta são os engenheiros. Loxodonta cyclotis, a menor das duas espécies africanas, pesa entre 3 e 4 toneladas. É mais compacta e mais ágil na vegetação densa do que o seu parente da savana. Nenhum animal na floresta congolesa ataca um elefante adulto. É uma regra que a biologia considera inviolável, ou considerava. Voltemos à investigação. A primeira hipótese foi um elefante macho em estado de MUST. O MUST é um surto hormonal periódico que transforma elefantes em máquinas de agressividade devido à pura testosterona elevada a níveis que produzem comportamentos imprevisíveis, ataques a outros machos e destruição de tudo que se interpõe no caminho. Um macho em MUST atacando rivais era a explicação mais biologicamente lógica para mortes dentro da própria espécie. Até os ferimentos serem examinados. A inflação no Brasil não para de subir e o seu dinheiro parado está perdendo valor todo mês sem fazer barulho. E isso não é azar, é o custo de não ter estratégia. Na UVP em 60 dias com o Raul Sena, investidor sardinha, você vai aprender a investir no Brasil e nos Estados Unidos com método, sem achismo e em qualquer cenário de mercado. Mas eu vou ser direto, isso não é para qualquer um, é para quem tem renda acima de R$ 4.500 ou então
que mora com os pais e tem folga para investir no próprio futuro. Se esse é você, aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clica no link do primeiro comentário fixado. E a garantia é a única do tipo no Brasil. Faz o curso completo, não gostou do que aprendeu? Recebe 100% de volta do seu dinheiro, independente daquela lei dos 7 dias. Aponta a câmera para o QR Code agora. As presas de um elefante da floresta deixam marcas duplas alongadas, paralelas ou oblíquas. 2 lâminas de marfim empurradas por toneladas de peso. Mas os buracos na carcaça eram um único ponto de impacto, perfeitamente circular. Então, outro elefante foi descartado. A segunda hipótese, a mais cruel, porém a mais comum. Caçadores ilegais, milícias com armamento de grosso calibre, táticas de abate desenvolvidas e uma ambição à flor da pele. O marfim transformou essa floresta em zona de crime por gerações, e a forma das perfurações levantou a possibilidade de algum tipo de projétil ou lança estrutural de alta potência. Mas a teoria não sobreviveu. Em um raio de quilômetros de cada carcaça não havia nada, nenhuma pegada de bota ou pneu de motos, nenhum resíduo metálico ou acampamento. E havia uma contradição brutal: o marfim ficou para trás. Nenhum caçador atravessa quilômetros de mata para abater um elefante e abandona a parte mais valiosa do corpo. Humanos descartados. Leões ou crocodilos nem foram cogitados, pois não havia carne faltando. O culpado não era um predador. Os pesquisadores estavam diante de um animal provavelmente terrestre e solitário, pois suas pegadas indicavam isso. E aquele tipo de pegada e a forma de ataque com um único golpe ascendente correspondia somente a um animal da fauna africana: o rinoceronte. Porém, nessa região específica não existem rinocerontes catalogados. A caça ilegal exterminou essa espécie a dezenas de quilômetros. Ao menos, era isso que pensávamos. Para entender como um animal de 2 toneladas sobreviveu invisível por décadas, você precisa entender o que é a floresta de Licuala. Os pântanos da bacia cobrem áreas que nem mesmo as comunidades locais penetram regularmente. A lama absorve sons. A umidade dissolve rastros. Um animal que aprendesse a evitar as bordas do território humano poderia literalmente desaparecer dos registros científicos enquanto continuava existindo. Algumas espécies de rinocerontes são animais de savana aberta e outros são navegadores de floresta. O rinoceronte come galhos, folhas e vegetação arbustiva densa. Por não possuir uma boa visão, pode ter se escondido cada vez mais mata adentro. Ele também prefere sombra. Prefere exatamente o tipo de ambiente que a bacia de Licuala oferece em abundância. Um sobrevivente solitário, sem pressão reprodutiva e sem a necessidade de buscar parceiros que o expusessem a rotas de maior trânsito humano. Poderia ter permanecido nessa floresta por anos sem jamais cruzar o caminho de ninguém que pudesse identificá-lo. Até que a pressão pelo espaço tornou o cruzamento inevitável. As bacias são o ponto de convergência de todo animal de grande porte da região. E um rinoceronte solitário e altamente territorial, dependente dos mesmos sais minerais para sobreviver, foi progressivamente forçado a compartilhar esses poucos metros quadrados de espaço aberto com animais que não conhecia e com os quais não tinha nenhum protocolo de coexistência estabelecido. Como abordamos anteriormente, o rinoceronte tem visão péssima. Um dos piores campos visuais entre toda a fauna africana, compensado por olfato extraordinário e audição calibrada para detectar movimentos na vegetação densa. Mas essa compensação tem um custo comportamental documentado. Quando algo grande e próximo não é identificado pelo olfato em tempo curto, a resposta padrão é o ataque. Não como estratégia, mas sim como reflexo. Qualquer forma estranha pode virar inimigo. Anos de isolamento absoluto haviam removido qualquer contexto social que pudesse moderar essa resposta. O que deveria ser um mecanismo defensivo havia se tornado um modo de operação padrão. A clareira era dele. Qualquer coisa grande que aparecesse nela era uma ameaça.
e ameaças recebiam a única resposta que ele conhecia: ataque. Mas e se esse animal fosse a resposta de uma lenda local? A verdadeira materialização de uma crença milenar da região. Quando o primeiro elefante apareceu sem vida, as tribos locais alertaram os guardas florestais que isso era obra de uma criatura chamada Emelanitouka, um rinoceronte mítico maior do que o comum que não suporta ter seu território invadido. A floresta do Congo é repleta de lendas que descrevem uma fauna gigante e antiga que é amplamente descrita pelos povos que habitam a região. Segundo eles, esse rinoceronte vivia nos pântanos, isolado, e de tempos em tempos se aproximava das bordas, executando qualquer animal ou ser humano que ousasse cruzar seu caminho. Seja um rinoceronte normal perdido na floresta, ou o lendário Emelanitouka, o responsável pelos ataques, uma coisa era sim realidade: a arma de execução era o chifre frontal do animal. Ele não é marfim, é queratina comprimida, o mesmo material das unhas humanas, mas em densidades otimizadas. Da mesma forma do marfim, um chifre de rinoceronte também vale milhares de dólares no mercado ilegal. Provavelmente, neste exemplar, o chifre havia crescido sem interferência por muito tempo. Sem lutas com outros machos, ele pôde ter atingido mais de 70 centímetros de comprimento, cônico, com ponta que concentra a força de impacto de toda a carga em uma área mínima. E a física é brutal e simples. Quanto menor a área de contato, maior a pressão por centímetro quadrado. Um rinoceronte atinge 50 km por hora em arrancada curta. Em uma clareira de floresta, essa velocidade é o suficiente para derrubar um elefante e fazê-lo sangrar até sucumbir. O mesmo vale para o hipopótamo. Depois que o seu opositor estava no chão, bastaria alguns golpes de cabeça com a lateral do corpo ou com as patas para neutralizá-lo mais rápido. Apesar da gordura massiva do elefante e do hipopótamo, o impacto de 2 toneladas correndo até você com uma arma de queratina pontiaguda seria o suficiente para impossibilitar qualquer reação de contra-ataque. Claro que, com o elefante, o risco era maior. Um elefante adulto é inteligente, forte e capaz de abater qualquer agressor com suas pisadas mortais. Por isso, o ângulo precisava ser perfeito. O rinoceronte não atacou a cabeça, não atacou o ombro alto. Veio por trás, onde o elefante tinha menos tempo para enxergar e reagir. O chifre perfurou onde a pele protegia órgãos vitais. O elefante tentou recuar, mas a hemorragia interna já havia começado. O corpo monumental caiu dentro da clareira que ele mesmo ajudava a manter vivo. E o rinoceronte não consumiu nada, porque aquilo nunca foi caça, foi território, foi pânico. Foi um sobrevivente do fim do mundo atacando tudo que ameaçava o último santuário que lhe restava. A revelação veio quando os sensores de uma tecnologia de nome LiDAR, acoplados em um drone, mapearam os corredores ocultos da vegetação e identificaram uma trilha de rebaixamento que não correspondia a nenhuma espécie registrada na região. Os rastreadores seguiram a trilha até que eles o viram. Era sim um rinoceronte, certamente o último da região, gigantesco, com um chifre enorme e afiado. O animal parecia estar velho, não deveria ter muitos anos de vida e dificilmente resistiria a uma sedação para ser remanejado dali. O destino já estava traçado. Ou ele perderia a vida por sua idade avançada nos próximos meses, ou encontraria um elefante que revidaria a altura. Um humano interferir nessa situação não seria o correto a se fazer. A natureza já o havia escondido anos a fio. Agora era a hora de ela mesma se responsabilizar por um final digno para ele. A área foi fechada para safaris, as coordenadas protegidas e o rinoceronte desapareceu entre as árvores. Nenhum ataque foi registrado. O animal encontrou sua paz de alguma maneira. As tribos locais ainda acreditavam que aquele era Emelanitouka e que ele ainda está vivo, mas escondido no interior da mata, não como vilão, nem como herói, mas como aquilo que a natureza às vezes produz quando o mundo encurrala uma criatura até o limite.
A floresta de Liquala guarda seus segredos com uma eficiência que nenhuma tecnologia humana consegue replicar. Durante anos, ela escondeu um sobrevivente que a ciência havia sepultado e trouxe à luz do dia uma lenda que as tribos contavam há gerações. Agora, eu quero saber a sua opinião. Esse rinoceronte era um sobrevivente ou uma criatura mítica? Me conta nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!